Bom dia, meus amores do quinto ano. Como é que vocês estão? Estão bem? Ótimo, a tia gosta de vocês assim, de bem, tá certo? Então, meus amores, estamos aí, né, iniciando mais uma semana, mais um mês, já estamos em agosto, né? Então, meus amores, peço que vocês aí peguem o seu livro de português, tá? Para nós podermos começar a nossa aula. Semana passada tivemos um conteúdo, né, de ouve com H e ouve com O, né? A tia explicou esse conteúdo para vocês e deixou atividade, certo? E agora vamos aí corrigir essas atividades da página 54 e 55, tá bom? Então, pega o seu livro aí enquanto a tia pega aqui, tá bom? Bom, meus amores, na página 54, na primeira questão, tem aí: a qual das imagens está relacionada a palavra ouve com O, né? Ouve com O é de escutar algo, né? Então, a imagem aí, né, é a do meio, né? Onde tem a meninazinha escutando músicas, certo? Então, marca isso daí. Na 2, em qual das frases abaixo a palavra destacada foi empregada corretamente? Todas, né? Todas foram empregadas corretamente. Não teve nenhuma que foi errada, não, tá? Então, é a última alternativa aí. Todas foram empregadas corretamente, ok? Complete com ouve com H e ouve com O, tá? Então, vamos lá. Ouve bem o que te digo, minha querida. Se ouve bem o que te digo, é com O. Então, vamos colocar aqui. Ouve, certo? Houve problemas na escola do meu filho, por isso ele não estuda mais lá. Ouve com H foi de uma coisa que já aconteceu, que está no passado. Então, ouve com H, certo? Ouve. Já houve mais amor neste grupo, né? Então, ouve com H também. Ele apenas se limita a reproduzir aquilo que ouve, né? Ouve com O. Ontem houve a maior festa que esse bairro já presenciou. Houve com H. Meu avô, por causa da idade avançada, já não ouve muito bem. Então, ouve com O. Há um tempo que ela não ouve este programa. Então, ouve com O também, tá? Então, está aí a sequência, tá? Da terceira questão. Na quarta, você tinha que escrever frases com as palavras ouve com O ou ouve com H, né? E essas daí são frases pessoais de vocês, tá? Então, eu não vou responder, ok? Na quinta questão, você vai observar as cenas e vai completar as frases com as palavras ouve com O ou ouve com H, adequadamente. O jogo de futebol que houve ontem foi incrível. O jogo de futebol que houve ontem foi incrível. Ontem é passado, então se é passado é com H. Então, houve com H, tá? Malu fica sempre encantada com as histórias que ouve da professora. Se a professora conta uma história, então é com O, né? O. Tá? Ouve com O. Marcílio ouve música tão alto que sua mãe fica irritada. Se ele está escutando uma música, então ouve com O também, certo?
finalizamos, né, a nossa correção, tá bom? Então, meus amores, peço que vocês aí, enquanto terminam, tá, de corrigir as atividades da correção, coloquem na página 56 para darmos continuidade ao conteúdo novo de hoje, tá certo? Então, dá uma pausazinha no seu vídeo e já voltamos. Então, meus amores, no conteúdo de hoje, né, temos aí, né, nada muito complicado, né, bem simples, tá? Para começarmos bem aí no mês de agosto, certo? Então, temos a leitura do texto, o parto da montanha. Então, preciso que você preste bastante atenção, tá? Para podermos aí começar a ler. Então, eu vou ler e você vai acompanhando aí no seu livro, ok? Então, vamos lá. O parto da montanha. A montanha fazia tanto barulho que todos no vilarejo suspeitavam de que algo terrível estava por acontecer. Nas rodas de conversa, o falatório corria solto. Ai de nós, a montanha vai explodir. É um aviso sobre o fim do mundo. Deus nos livre de ser um terremoto. Adivinhando uma tragédia, muitos moradores partiram para bem longe. Outros se esconderam em cavernas escuras. Até o jornal local deixou de circular, pois os parafusos das máquinas impressoras emperraram de medo. O povo do vilarejo mal respirava de tanta expectativa. Então a montanha tremeu e rachou ao meio. O barulho foi ouvido a centenas de quilômetros de distância. E, para surpresa de todos, de uma imensa nuvem de poeira saiu um pequeno rato. Moral da história: grandes expectativas nem sempre correspondem a resultados grandiosos. Olha aí, que reflexão, né? Então, meus amores, esse foi o textinho, certo, de hoje. E agora vamos aí para o nosso vocabulário, né? No vocabulário aí tem palavras, no texto tem palavras em negrito e vamos lá agora descobrir aí os significados, né? Se você já sabe de alguns, então show de bola, mas vamos lá. O primeiro aí é emperraram. Emperraram significa o quê? Parar, né? Tornar-se ali as coisas difíceis, tá? Difíceis de movimentar, ok? Expectativa. O que é uma expectativa? É esperar, né? Criar esperanças ou possibilidades de conseguir algo, né? Você está na expectativa, você fica ansioso, você cria várias coisas na sua cabeça, achando que é isso, isso e isso. Chega no final, não é aquilo que você esperava, né? E o que é um terremoto? Terremoto é o tremor de terra, né? A perturbação, certo? Aquele momento em que a terra treme, ok? E o que é uma tragédia? Tragédia é uma cena, né? Ou acontecimento triste, grave ou perigoso, né? Aconteceu uma tragédia. Então, aconteceu alguma coisa ruim, né? Aconteceu alguma coisa muito triste, certo? E o que é um vilarejo? É um pequeno povoado ou vila, certo? Então é isso, meus amores. Já lemos o texto, já lemos aí a parte do vocabulário e seus significados. Agora vamos para a página 57, tá? Estudo do vocabulário. Escreva uma única frase na qual constem as palavras terremoto e vilarejo. Não copie do texto. Então, você vai criar uma frase que tem aí terremoto e vilarejo na mesma frase, tá? Vocês não podem aí pegar do texto, tá? Tem aqui dizendo, então vocês vão ter que criar, tá bom? Na 2, você vai encontrar no diagrama sinônimos das palavras do quadro. Se for necessário, use um dicionário. O que é sinônimos? São palavras parecidas com o mesmo significado, né? O mesmo sentido. Então, expectativa, tragédia, emperraram, tá? Então, você vai
achar sinônimos dessas palavras aí e depois vai escrever uma frase com cada uma delas, tá? Você vai escrever uma frase na letra A, na letra B e na letra C, ok? Estudo do texto agora na página 57 também. Primeiro, por que as pessoas estavam esperando que algo ruim acontecesse no vilarejo? Por quê? Porque a montanha estava fazendo muito barulho, né? Então elas já imaginavam na cabeça delas que algo muito ruim, uma tragédia ia acontecer, né? Então é isso aí, tá bom? O que as pessoas comentaram que poderia acontecer? O que elas comentaram que poderia acontecer? Que ia ser o fim do mundo, né? Que ia explodir tudo, certo? E aí você vai colocar do jeitinho correto, tá bom? Na terceira, o que alguns moradores do vilarejo fizeram a fim de fugir da possível catástrofe anunciada? Muitos moradores, eles se esconderam, né? Eles foram para bem longe, né? Quarta, porque o jornal local deixou de circular, e aí você vai escrever por que deixou de circular o jornal local, tá? No dia em que a montanha finalmente rachou, o que aconteceu? E aí você vai escrever também. Na sexta, você concorda com a moral da história? E aí você vai justificar. Será que quando nós criamos muita expectativa, quando nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós criamos muita expectativa, será que de uma certa forma isso pode nos frustrar? E aí você, se você acha que sim, você vai estar sim, e aí você vai estar o porquê? Ah, porque eu acho isso, isso e isso. E aí você vai colocar do seu jeito, tá bom? Na 7, você já criou expectativas em relação a alguma coisa importante e não obteve o resultado esperado? Você vai relatar a sua experiência abaixo. Tipo assim, a pergunta é se você já criou expectativas com alguma coisa, né? Então, pode ser, a família toda combinou, né, de ir para a praia amanhã, né? Ou no domingo. No domingo a família toda combinou de ir para a praia. Aí você fica na segunda-feira. Ai, será que é amanhã? Será que vai ser legal? Ai, eu vou brincar, eu vou tomar banho, eu vou comer, vou correr com meus primos, vou brincar, vou subir na pedra, vou fazer várias coisas na praia. Você fica criando expectativa. Quando chega no domingo, cai um toró de chuva e ninguém vai para a praia. E aí, você criou expectativas a semana todinha, não foi? Isso, criou. E aí, quando chegou no dia, nada aconteceu. O que foi que aconteceu? Acabou chovendo, né? Então aí você, só estou dando um exemplo, tá? Você vai pegar aí, né? Vai lembrar se você criou expectativa com alguma coisa muito importante, tá? Na oitava questão, você vai colocar, né? Que outro ensinamento você podia tirar dessa fábula também? E aí você vai explicar, né? Vai escrever qual é o outro ensinamento que você pode também tirar dessa fábula, certo? Então, meus amores, a aula de hoje é isso, tá? Foi uma aula aí bem rapidinho mesmo, tá? Eu fiz aí a correção, né? Da aula da semana passada, certo? Vou deixar essas questões aqui para vocês, mais algumas do livro de reforço, ok? Para darmos aí mais um ênfase, né, no nosso conteúdo. E esse é o conteúdo de hoje, né? Foi bem rapidinho mesmo a aula. Fiz a correção da semana passada, dei o conteúdo de hoje, que é só uma leitura de texto bem básica para vocês, tá? Não tem nada aí de gramática é só na quinta ou na segunda-feira da próxima semana, ok? E aí na próxima semana vamos estudar aí substantivos, certo? Então, meus amores, irei deixar aí mais atividades do livro de reforço. Próxima semana irei corrigir essas páginas aqui, 57, 58, mais o livro de reforço, tá? E logo aí vamos partir para
outros conteúdos novos para aprendermos aí cada vez mais, tá certo? Então, termina aí a sua atividade. Quando você terminar, já prepara o seu livro de ciências e vamos começar a aula de ciências, tá certo? Então, um beijão para todos e até já já. Então, meus amores, vamos lá para a nossa aula de ciências, né? Vocês acabaram aí de fazer as atividades de português. Agora vamos para a aula de ciências, certo? Então, pegue o seu livro aí e coloque na página 54 para fazermos aí a correção da aula passada, ok? Então, meus amores, na 54, na primeira questão, vocês tinham que montar, né, uma cadeia alimentar aí abaixo, certo? E escrever o nome de cada um e indicar com setas como ocorre o ciclo de energia, tá certo? Então, vocês deveriam ter estado no produtor, no consumidor primário, secundário, terciário, se houver, né? E aí, fazer todo esse ciclo, tá? Embaixo, o que aconteceria caso um dos seres vivos da cadeia alimentar acima fosse extinto do ambiente devido a alguma interferência? Então, se por acaso algum dos animais, né, fosse extinto aí do ambiente devido, né, do ciclo de energia dele, o que aconteceria? Aconteceria um desequilíbrio ecológico, né, que poderia interferir aí nos demais seres vivos da cadeia alimentar. Então, vamos colocar aqui. Aconteceria um desequilíbrio ecológico. Prejudicando os outros animais da cadeia, tá? Então, essa aí é a resposta, ok? Vamos lá colocar aí o nosso livro na página 55. Na página 55 tinha um texto, né? Leia o texto a seguir, O Rei dos Urubus, tá? E aí nós já lemos esse texto semana passada. E na letra A tem assim: de acordo com o hábito alimentar, como o urubu-rei pode ser classificado? Como o urubu, ele pode ser classificado em animal detritívoro, né? Então vamos colocar aqui. Classificado como animal detritívoro, que é aquele animal que só come os restos mortais de outros animais, tá? Porque essa espécie aborda a carcaça de um animal antes dos demais urubus? Porque o urubu-rei, ele possui um bico mais forte, né, que as demais espécies. Então, vamos lá. Porque ele possui um bico mais forte que as demais espécies. Por isso que ele é sempre o primeiro, tá
certo? Na terceira questão, você vai marcar verdadeiro ou falso, tá? Os animais herbívoros, eles podem ser classificados em frugívoros, nectatívoros e folívoros, de acordo com a parte do vegetal que consomem? Verdadeiro. Então, eu vou colocar aqui, tá certo? Verdadeiro. Uma cadeia alimentar é formada de produtores, consumidores e decompositores? Sim, então é verdadeiro também. Os animais que se alimentam de outros animais são os decompositores. Então é F. Tá certo? É falso. As algas são seres vivos produtores no ambiente aquático? Verdadeiro, então bota V. De acordo com o hábito alimentar, o homem pode ser classificado como onívoro? Verdadeiro, certo? Então, essa aí é a primeira questão, tá? Daquela página anterior, da página 54. A letra A, B e a C, tá? E a terceira questão ali do lado. Então, você vai dar uma pausa no seu vídeo agora e vai copiar essas questões aí. Agora, vamos para a página 56, certo? Na página 56, temos a quarta questão, certo? E temos aí uma cadeia alimentar. Temos a planta, né, que é o principal aí, né, que é o produtor. Temos o gavião, que come o sapo, que come o inseto, tá? E aí, assim vai nesse ciclo aí, ok? Qual é o produtor dessa cadeia alimentar? Quem é o produtor e por que ele recebe essa classificação? O produtor aí é a planta, né? Porque ela é capaz de produzir o seu próprio alimento, tá certo? Então vamos colocar aqui. A planta, pois ela é capaz de produzir o seu próprio alimento. Certo? Então, essa aí é a resposta da letra A, tá bom? Classifique os consumidores da cadeia alimentar em herbívoros e carnívoros. Quem é o herbívoro aí? É o besouro, né? Que é o besouro que come a planta. Vamos lá. Herbívoro. Quem é o herbívoro? É o besouro. E o carnívoro é o sapo e o gavião. Sapo e o gavião. Certo? Então, essa aí é a resposta da B, tá bom? Na quinta questão, tem assim: qual é a função dos decompositores na cadeia alimentar? A função é o quê? É de serem capazes aí de compor a matéria orgânica, né? Liberando água e sais e outras substâncias que enriquecem o solo, certo? Que enriquecem o ambiente, tá bom? Então, você devia ter explicado isso, né? Explicado aí com suas palavras, tá certo? Então, se você colocou mais ou menos desse jeito aí,
Tá? Show de bola. Enquanto você vai corrigindo e vai terminando, você vai dar uma pausazinha no seu vídeo para terminar, para podermos começar o nosso novo conteúdo, tá certo? Então, meus amores, vocês já corrigiram, né, as tarefas. Agora vamos começar o nosso novo conteúdo, tá? Então vamos lá, coloquem na página 57 e vamos começar o nosso conteúdo, que é as relações entre os seres vivos, tá? Os predadores e as presas. Como é que acontece isso? Como é que fica depois, tá certo? Então a gente vai entender agora como é essa relação, tá bom? Observe a imagem a seguir e depois converse com os seus colegas sobre o questionamento proposto, tá? Aí temos a imagem. Temos uma zebra e temos aí um tigre ou um leão, né? Eu não sei definir direitinho. E aí, ele quer pegar o quê? A zebra, né? Para servir-se aí de alimento, tá? O que está acontecendo na cena? A zebra está fugindo dele, né? Para não ser morta, né? E como a zebra ela pode se defender diante dessa situação exposta aí? Como é que você acha que ela pode se defender? O que ela pode fazer para se defender? Pode correr muito, né? É uma opção. Ela pode se misturar aí a outras zebras, né? E aí, ela pode fazer várias outras coisas, né? Para sobreviver no meio natural, os animais eles necessitam aí de estratégias que os ajudem a obter alimento e sempre que precisam de formas para escapar do perigo, como o ataque de algum animal. Então, meus amores, os animais eles têm que ter estratégias para poder sobreviver na natureza, né? Porque senão vem outro animal e facinho vai atacar ele, né? Vai matar e vai servir-se ali de alimento, tá? Então eles têm aí que ter essa estratégia, eles têm que saber o que fazer para poder sobreviver. Existem diferentes maneiras de ataque e defesa no reino animal. Na cena acima, a leoa está à procura de alimento. Ela é o predador. Então, quem está à procura do alimento é o predador, certo? E a zebra é a presa, que foge para não ser capturada, ok? Então, a presa aí, né, é a zebra, tá? E ela está fugindo para não ser capturada, não ser morta aí pela leoa, certo? O predador, geralmente, ele possui um dos sentidos mais desenvolvidos, o que permite a ele maiores chances de conseguir capturar sua presa. As aves de rapina, como os falcões e as corujas, possuem a visão mais aguçada que lhes possibilita ver um rato silvestre enquanto voa nas alturas. Imagina aí, a ave de rapina, né? Os falcões e as corujas, elas estão lá em cima voando. Estão voando, voando. Elas, por terem um dos sentidos mais aguçados, que é a visão, ela percebe a sua presa muito longe, né? Ela não precisa estar muito perto para ver a presa dela, tá? Então, isso aí é um ponto positivo para ela. A audição dos felinos, como a onça pintada, consegue captar pequenos ruídos na mata, mesmo que seja a vários metros de distância. Então, a onça pintada aí, ela tem já o quê? A audição mais, né? Então, a onça pintada, ela já tem aí uma audição mais aguçada, certo? Então, ela nem precisa ver muito, mas ela já tem aquela audição que ela já consegue aí escutar ruídos a metros de distância, certo? Temos outra imagem aí, né? Os tubarões, eles possuem um olfato bastante apurado, o que lhes permite perceber a presença de substâncias, mesmo que em pequenas quantidades, diluídas na água como gotas de sangue de um animal ferido. Então, meus amores, temos aí, né, 3 tipos de diferentes animais. Ave de rapina, corujas ou falcões, que conseguem ter uma visão melhor e
que de longe eles conseguem ver a sua presa, tá? A onça pintada, ela tem já a audição mais aguçada, que ela consegue escutar ruídos aí a metros de distância, né? E os tubarões, eles já têm ali o olfato mais aguçado, certo? Então, quando o animal é morto e aí morto na água, né? Ele consegue sentir o cheiro ali a metros, a quilômetros de distância, tá? Ele nem precisa estar perto para poder sentir o cheiro, não. E aí ele vai de encontro aí à sua presa, ok? Tipos de dente. Agora vamos ver aí os tipos de dente. A forma, a quantidade e o tamanho dos dentes variam de acordo com o hábito alimentar do animal. Em animais herbívoros, como os bois, os cavalos e as girafas, e a arcada dentária costuma ser formada por dentes achatados e quadrados que servem para triturar o alimento. Vocês já viram um cavalo rindo? Pois é. Aqueles dentes ali deles, eles são bem quadrados, né? Bem juntos, certo? E aí, essa cara dentária dele serve para triturar o alimento que ele come, tá bom? E aí, ele é um animal herbívoro, né? Porque ele come plantas, certo? A da vaca também, do mesmo jeito, dos bois, tá certo? E das girafas também, desse jeitinho. A arcária dentária, o que é a arcária dentária? Toda essa parte aqui dos nossos dentes, tá certo? Só que dos animais, obviamente, né? Então, meus amores, a arcária dentária desses herbívoros, elas são quadradas, achatadas, para poder triturar o alimento que eles comem, tá bom? Enquanto nos animais carnívoros, os dentes são geralmente maiores e pontiagudos, adequados para cortar a carne das presas, certo? A onça, o lobo e o tubarão, eles possuem dentes nesse formato. Analise a diferença entre um cânio de um herbívoro e de um carnívoro nas imagens a seguir. Então, vamos lá. Um carnívoro, ele vai ter aí dentes mais pontiagudos, né? Mais fininhos assim, ou mais grossos, tá? Dependendo aí, né? Do animal, certo? E muitos dentes na boca, obviamente. E aí temos aí uma imagem, né, do crânio de um cavalo. Olha como é o crânio de um cavalo. Ele tem aí os dentes, né, a cara dentária, os dentes lá atrás e um pouco aí na frente, né, em cima e embaixo. Os dentes são quadrados, são achatados e juntos, né. E no crânio de um leão, olha como é a diferença do crânio de um leão. O crânio de um leão, aí a cara dentária é mais pontiagudo, né? A gente pode ver que tem essas presas aqui, né? Nós também possuímos essas presas, tanto em cima como embaixo. Em algumas pessoas é mais visível, tá? Essas presas, né? Mas temos essas presas aqui. Por quê? Porque nós comemos carne também, né? Então, precisamos dessas presas para poder aí mastigar o alimento direitinho, certo? E também possuímos as presas quadradinhas e achatadas, porque nós também comemos alguns tipos de vegetais, né? Alface, couve, então precisamos disso também, tá bom? E aí a gente pode ver, nós podemos ver, né, que há uma diferença entre o crânio de um cavalo e o crânio de um leão. O cavalo, ele é um animal herbívoro, né? E aí, por isso que eles têm aqueles dentes mais achatadinhos, mais juntos, certo? Grandes. E aí, o crânio de um leão tem os dentes aí mais pontiagudos. Você pode ver que tem duas presas, né? Bem visíveis, né? Uma em cima e outra embaixo. Então, é bem interessante isso aí. Agora, vamos estudar as estratégias de defesa. Como é que esses animais se defendem? Cada animal aí tem o seu jeito de se defender, né? Então vamos lá. As adaptações que os animais possuem variam de acordo com o seu comportamento, a sua alimentação e o seu modo de defesa. Podem ser dotados de garras, dentes, chifres, veneno, entre outros, né? Garras, e quem tem garras? É a onça, o tigre, né? Dentes, quase todos os animais têm dentes, né? Chifres, né? O touro, ele se defende aí pelo meio dos chifres, tá? Veneno,
A cobra, né, temos o exemplo aí da cobra, que quando a cobra morde, né, uma pessoa, outro animal, ela deixa aí o seu veneno, tá? E tem os outros animais também. Cada um com sua particularidade para obter o alimento, fugir de predadores e garantir a sobrevivência. Aí temos aí, ó, o timbu ou gambá, quando sente-se ameaçado, ele expele através de glândulas um líquido, né, um cheiro aí desagradável para afugentar o predador. Então vamos lá. Eu não sei, eu tenho quase certeza que tem algum desenho, que tem um gambazinho, né? E aí esse gambá, quando ele vê o predador, o que ele faz? Ele solta aquele líquido, né? Aquele, vamos dizer, um peido assim, né? E esse líquido, ele é muito desagradável, né? Ele não é cheiroso. E aí, isso faz com que as presas, né? Os predadores, quer dizer, eles saiam dali, certo? Então, esse é o modo de se defender do gambá, certo? Como resposta ao perigo, o porco-espinho arrepia seus espinhos pontiagudos, que são pelos modificados, né, extremamente rígidos, utilizando ele como armadura protetora. Então temos aí o porco-espinho. O porco-espinho, ele tá ali lindo, maravilhosinho. Quando ele vê o predador, meu amor, ele faz aí com que, né, esses espinhos aí todos, né, cheguem para fora, assim, fica tudo para fora, para que o predador não venha atacar ele, tá? Os vegetais também desenvolvem formas de defesa para se proteger de perigos. Os espinhos, por exemplo, estão muitas vezes presentes nos vegetais para protegê-los contra os ataques de animais herbívoros, tá? As folhas do carvalho possuem substâncias que dificultam a digestão dos animais que elas consomem, reproduzindo desse modo os ataques dos herbívoros, tá? Então não é só os animais que se defendem, não. Nós estamos vendo aqui também que os vegetais também têm sua forma de se proteger, né? A maioria deles aí tem espinhos para que outras plantas, né, para que os animais herbívoros aí não venham comê-las, tá? Então, meus amores, vou deixar aí a parte de camuflagem, coloração de advertência e mimetismo para a próxima aula, tá certo? Então, eu vou dar a aula até aqui, tá certo? Vou dividir essa aula em duas. Então, eu vou dar a aula até aqui. Vou passar aí a página 61 e 62 para vocês fazerem. E aí, próxima aula, continuamos aí a página 59, 60 e um pouquinho da 61 para nós podermos terminar esse conteúdo, ok? Então, terminei aqui até agora esse conteúdo. Vamos para a página 61 aí na primeira questão. Você vai observar a forma dos crânios e os tipos de dentes das imagens a seguir e depois responder as perguntas. Aí tem o crânio de cima é o leopardo, tá? E o crânio de baixo é uma girafa, ok? Escreva nos espaços acima quais dos crânios pertencem à girafa e qual pertence ao leopardo, certo? Então, eu já disse aí para você, então já coloquei. Na letra B, você vai descrever a diferença entre a dentição de cada animal mostrado. Então, você vai analisar com cuidado os dentes, tanto do leopardo como da girafa, vai escrever abaixo. Os dentes, né, a cara dentária do leopardo é desse jeito, isso e isso. E da girafa é assim, 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 certo? Então, você vai escrever e vai mostrar a diferença, tá bom? Na 62, na segunda questão, você vai encontrar e vai circular os animais nas fotografias. Então, você vai... Algumas imagens, algumas fotografias, né, nem dá para ver o animal direito. Por quê? Porque esse é o meio de se proteger deles, tá? Então, você vai circular, você vai ver e vai circular o animal aí, tá bom?
Agora responda aos seguintes questionamentos. Como se chama essa adaptação de alguns animais em se parecer com parte do ambiente em que habitam? Se chama o quê? Camuflagem, né? Isso acontece muito em outra parte, né? No exército também. Se o papai de vocês já foi do exército, pergunta para ele como eles se camuflavam, né? O que eles fazem para se camuflar no meio dos matos, no meio de tudo, né? Eles vestem a roupa verde aí, com cor, aquele verde lodo, né? E pintam o rosto de preto, de verde, certo? Fica todo agasalhado aí e escondido, né? Se misturando aí com o meio do mato. E aí ele vai se camuflar. E aí quando outra pessoa passar, né? Ou quando os animais passarem, eles não vão perceber que é ele. Eles vão pensar que é uma planta, um mato, certo? Então, esse é o jeito de se camuflar aí do exército. Então, pergunta se o seu pai já foi, tá bom? Do exército. Se ele for, ele vai te contar muitas coisas aí, tá bom? Então, letra B. Qual é o benefício de utilizar esse tipo de estratégia? Então, qual é o benefício que pode se utilizar aí dessa estratégia? E aí você vai explicar, tá bom? Bom, meus amores, vocês vão fazer só a página 61 e 62, tá certo? Próxima semana aí, vamos terminar de estudar esse conteúdo e terminar aí de fazer, tá? As atividades desse conteúdo. E é isso, meus amores. A aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês façam as atividades. Um beijão para todos e até amanhã.